O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o requerimento que confere regime de urgência ao projeto de lei que tipifica as ações do chamado Novo Cangaço, grupo criminoso armados que subjugam o poder público e exercem domínio sobre cidades. De autoria do deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, o texto cria um novo tipo de crime. O projeto estabelece pena de 15 a 30 anos para a nova prática. A pena poderá ser ainda maior se houver uso de explosivos, reféns, destruição de prédios ou em outras situações agravantes. O projeto também prevê que esse crime seja incluído no rol dos crimes hediondos, o que dificulta a progressão de regimes dos condenados. Integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, Dr. Claudinei Fernando Machado, advogado e especialista em segurança pública e empresarial. Como vê aí esta iniciativa, doutor Claudinei? Satisfação imensa. Olá, Oliveira, olá, internautas. Essa iniciativa da Câmara, eu particularmente vejo ela de uma forma um pouco diferente, né? Muitos vão falar, olha que bom, né? Temos agora uma figura específica no Código Penal para conter esse tipo de criminalidade, né? Então vai mais uma vez mexer no Código Penal para falar que crime é crime, né? Eu particularmente, ao invés de criar-se aí, vai criar um novo artigo, né? Então, vai lá, seu artigo 157A, B, C, D. Essa métrica que vem sendo adotada nos últimos tempos pelo nosso legislador. Eu, particularmente, o projeto acrescentaria aí, vamos dizer assim, numa ótica de quem entende um pouquinho só de lei e de projeto de lei, seria interessante a gente acrescentar um novo parágrafo no artigo 157, né? Porque é exatamente o que é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça para a subtração de algum bem. Coisa simples. Mas, de todo, Oliveira, como o nosso país, nós, ultimamente, nós estamos reféns da marginalidade, seja do tráfico, seja dos roubos, qualquer iniciativa que venha a agregar é muito bom, mas o que eu, na minha opinião, que efetivamente conheço um pouco da área de segurança pública, e não outro dia eu vejo aí um cidadão se dizendo especialista em segurança pública, o cara é engenheiro civil, né? É mais um que gosta de um pau. Não é o caso. Aqui não é o caso. Eu vejo o seguinte: seria muito melhor que nós fortalecêssemos a Polícia Civil, a Polícia Federal, que são as polícias que efetivamente têm a competência legal para investigar, de ferramentas de inteligência que possibilitem a gente fechar o cerco em cima dessas quadrilhas, né? Porque não é o bandidinho ali, o ladrão de galinha, que comete esse tipo de crime. São organizações criminosas. PCC, tem tantas. Outro dia eu recebi do meu amigo Fabrício Rebelo uma relação das novas organizações criminosas e nós chegamos a um número absurdo. Tem mais de 50 organizações criminosas espalhadas por esse Brasil, né? O PCC enfronhado em vários estados e inclusive em outros países. E a gente precisa, nós cidadãos de bem, nós estamos no meio desse tiroteio aí e não sabemos o que fazer, não sabemos para onde correr. Então, precisamos efetivamente de ações duras, né? Lá no passado, em que a realidade era outra, o que nós tivemos, né, para conter o cangaço de Lampião, né? O Estado se organizou, né, na volante e foram lá e mataram todo mundo. Hoje a realidade não é essa, certo? Nós precisamos efetivamente conter esse avanço com medidas legais dentro do devido processo legal para conter essa história, né? E não vai ser olhando para um pedaço de papel que isso vai acontecer. Vai ser isso passa, antes de tudo, pelo fortalecimento das
políticas de segurança pública. Precisa transformar a política de segurança pública em política de Estado, nem em política de governo, como muitas vezes é. Então, é por onde a gente precisa caminhar, eu creio. Doutor Claudinei Fernando Machado, nós estamos juntos há quase 2 décadas aí, e vocês analisando como integrante da nossa equipe formadora de opinião independentes. E você sabe que eu falei, hoje eu pego o doutor Claudinei Fernando Machado nessa daqui, mas ao mesmo tempo eu falei, mas ele é coerente, eu acho que ele não vai entrar, como se diz, nessa dividida aí, né? E daí, doutor Claudinei, por que eu disse que eu ia pegar você? Porque você cansou nos comentários sobre a questão quando se criou o feminicídio, você falou, não tem necessidade disso, né? E eu falei, eu quero ver o Claudinei agora, né? Então hoje eu vou pegar ele vai falar, ele pode entrar numa linha de defesa, mas Claudinei, lá atrás você foi contra o feminicídio, mas você é sempre coerente, como sempre, viu, doutor Claudinei? Parabéns. Sendo contra o feminicídio, porque o artigo 121, ele visa proteger uma vida humana, certo? E a criação desse tipo legal faz com que haja um descompasso, quer dizer que a vida masculina é menos importante que a vida feminina. Não pode ocorrer esse tipo de coisa. Retornando ao ponto, Oliveira, o Estado de Direito, né, o Estado democrático de direito, ele não pode ficar refém do estado de força, que é esse estado que nós vemos que causa enclaves, por exemplo, na questão do tráfico no Rio de Janeiro, e ainda mais com o suporte do Supremo Tribunal Federal, aonde criam enclaves, né, aonde a legislação brasileira não vale, o que é um absurdo. Né? Então, quer dizer que nós temos um território alienígena dentro do território brasileiro, porque assim determinou Vossa Excelência. Não pode. Né? Dentro do Estado brasileiro, manda o Estado brasileiro. E, em termos de segurança pública, não se pode... veja, as políticas de enfrentamento têm causado muitas mortes. Se erradas, se essas mortes foram causadas de forma indevida, que sejam investigadas, apuradas e punidos os responsáveis por ela. Agora, o cidadão de bem que sofre os efeitos maléficos de ações como essa, não podem ficar dentro dessa história, assim, sendo mais reféns dessa equação perversa. Assim é esse... eu não sei como eles vão tipificar, né? Como eles vão, porque todo mundo gosta de batizar, né? Uma lei. Eu não sei como eles vão batizar essa legislação aí que visa enfrentar um novo cangaço. Mas, por exemplo, aqui, nossos vizinhos aqui que tiveram a infelicidade de ter uma situação como essa, me vem à cabeça aqui cidades pequenas como Arandu, Torre de Pedra, Botucatu, né? E chega-se um verdadeiro exército com ações militares, né, e domina a cidade, e explode, e espalha artefato explosivo pela cidade toda. E aí, nós, cidadãos de bem, somos obrigados a ficar assistindo aquilo. Quer dizer, é a pior situação de público que a gente tem numa situação dessa. Então, isso causa revolta. E causa revolta que, maior ainda, quando o Estado vai enfrentar isso de igual para igual e se vê de mãos atadas. Porque alguém motivado sabe por qual motivo, de verdade, né? Em direito administrativo a gente aprende 2 coisas, né? Que existe o móvel e existe o motivo. O móvel é aquele desejo inconfessável e o motivo é aquilo que a gente apresenta para a sociedade como justificativa daquele ato. Então, a população brasileira ela tem que ser tratada com o devido respeito, né? Então, eu não só vejo isso como mais uma ferramenta. Vai resolver? Não creio.
Doutor Claudinei Fernando Machado, advogado, especialista em segurança pública e empresarial, falando sobre esse requerimento que confere regimes de urgência ao projeto de lei que tipifica as ações do chamado novo cangaço. Doutor Claudinei, um abraço, até a próxima. Prazer, Oliveira. Prazer é nosso, doutor Claudinei Fernando Machado, analisando aí. A gente vai acompanhar os desdobramentos desta legislação, o trâmite dentro do Congresso Nacional e ver qual é o efeito prático dessa alteração ou da criação dessa nova tipificação aí de crime dentro desse novo contexto aí que nós vivemos do novo cangaço, onde grupos criminosos armados subjugam o poder público e exercem domínio sobre as cidades. Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet.